Olá, bem-vindos. Vamos bater um papinho sobre Reiki e passe. Mas, apesar de ser um pouco prático, até simples, a gente comentar a diferença básica, né, ou diferenças básicas entre um e outro, eu gostaria de fazer uma abordagem um pouquinho mais ampla e até trazer alguns elementos para que você depois possa pesquisar, possa aprofundar seu conhecimento, né? O que nós temos, isso já a ciência oficial já documentou, já pesquisou, né, antropólogos, estudiosos, que desde o início da humanidade, que tocar na ferida, no corte, no machucado, em si mesmo ou em outras pessoas, outros seres, animais também, às vezes plantas, é uma atitude muito básica e muito instintiva do ser humano. Né? Levar a mão até onde dói, acariciar, cuidar, né? Faz parte da nossa genética, do nosso DNA, da nossa formação como seres humanos, certo? Mas desde o simples ato de você tocar no lugar onde está abatido, machucado, até você chegar a um passe, a um reiki, vai uma história bem interessante. Nós temos a parte física disso, que é o toque, né? A parte física é o que a ciência reconhece. E nós temos a parte energética disso, que é o assunto do vídeo. Ou seja, quando você aponta suas mãos para alguma coisa, quando você toca com as suas mãos em alguma coisa, mais do que o toque, o calor do corpo, o calor do nosso corpo vivo, né? Nossa energia, parte assim mais térmica, há uma transferência de energia. E as mãos servem como condutor dessa energia. A energia não está nas mãos necessariamente, mas as mãos conduzem a energia e convencionou-se, né, nos acostumamos a falar em imposição de mãos, certo? Essa transferência de energia, ela pode ser a sua energia própria, o seu Ki, né? E quando isso acontece, nós perdemos um pouco de vitalidade, nós perdemos energia, porque nós estamos doando, nós estamos cedendo para um outro ser, e nós precisamos repor. Alimentação, sono, sol, naturalmente nos repomos. Isso é mais fácil quando se é jovem do que quando se vai envelhecendo. Isso também é um fato importante. Se você fizer isso muitas vezes, também é fato que você adoece. Porque você não consegue repor a energia perdida da mesma forma, na mesma proporção. Então é um cuidado que nós precisamos ter para não oferecer a nossa energia em demasia e não repor, porque nós vamos adoecer. Nós podemos também passar não só a nossa energia. Nós podemos passar a energia de lugares do planeta, nós podemos passar a energia de outros seres, e aí nós estaremos de uma certa forma roubando essa energia de outros seres. E nós podemos também passar a energia que está no cosmos, que está disponível para todos aí, indistintamente, certo? Então são fontes de energia diferentes que nós podemos recorrer para passar, para doar para uma outra pessoa, para um outro ser. Esse processo não é complexo, mas não é algo assim tão banal a ponto de, olha para o sol, aponta a mão, vou pegar a energia do sol agora e vou... Não é algo assim tão banal, tá certo? É preciso um pouco de estudo, um pouco de prática, um pouco de técnica para isso. E nós podemos também oferecer uma energia que vem de seres iluminados, de divindades, amparadores, mentores, seres de luz, né?
também podem nos conceder uma energia que nós vamos repassar para uma outra pessoa, para um outro ser, ou até para uma situação, às vezes. Ou então até para ficar armazenada, né, em algum objeto material. Também podemos. Então nós temos várias fontes de energia que nós podemos recorrer para doar para uma pessoa que esteja precisando, seja por doença, certo? E não só por doença, às vezes por um processo de ampliação de consciência, por um processo de iluminação, também essa energia pode ser concedida. Não vamos focar apenas nessa questão de doença e de cura de problemas, resolução de problemas, né? Pode ser também para uma ampliação de percepção, uma abertura de consciência. Legal. Mas aí eu também abordei um outro aspecto que é crucial. Existe algo natural e existe uma técnica, ou várias técnicas, certo? Algumas pessoas nascem com uma predisposição para isso. Então nós temos ao longo da história certos indivíduos que tinham uma capacidade de mobilização de energia muito grande, coisa natural, ou seja, o seu sistema energético já vinha preparado para isso, e eles se destacaram da multidão, né? Nós temos um caso muito conhecido, que é o de Mesmer. Mesmer era considerado um magnetizador fantástico. Ele conseguia utilizar a energia que tinha dele e ao redor para coisas bem interessantes. Tem muito material sobre ele na internet. A influência dele se estende em várias áreas. Os orgonites, por exemplo, que é um item que eu trabalho, tem influência de Mesmer. Nós temos, mais recentemente, aqui na região de Santa Catarina que eu moro, o Frei Ugolino Bach. Ele tinha uma capacidade de canalizar energia através das mãos fantástica. Ele conseguia mumificar carnes, promover curas, entre outras atividades que ele fazia. É muito interessante o trabalho dele, também pode ser pesquisado. Tem um livro dele, junto com o Grisa, que é Cura por Imposição de Mãos. Um livrinho pequeno, básico, conta a história dele, muito interessante, vale a pena ser lido. Então nós temos aí, podemos citar diversos outros, né, seres humanos que tiveram essa capacidade especial. Então é algo que naturalmente fluiu neles e que eles utilizaram, né, aproveitaram para alguma coisa. E nós temos diversas técnicas ao redor do planeta. A criatividade humana é muito grande, o potencial humano também é, e que, para utilizar, você vai precisar de algum estudo. Você vai precisar de alguma aprendizagem da técnica. Algumas são bem complexas, algumas são bem exigentes, e outras são mais tranquilas, mais práticas, certo? Nós temos, por exemplo, o Qigong, ou Qigong, uma técnica que vem da China, extremamente interessante para autodesenvolvimento, para cura, para trabalhar com energia, mas que é muito exigente. São anos de dedicação. Nós temos o Mantak Chia, ele divulga bastante a cura taoísta, também proveniente do taoísmo, muito antigo, muito antigo. Técnicas de absorver energia das estrelas, dos planetas, do Sol, do cosmos, da natureza, para usar para cura, para usar para ascensão, para usar para evolução. E nós já estamos nos aproximando, né? Estamos nos atualizando. Nós temos a técnica da polaridade também, que é bem interessante, que é bem prática, mas usa muito o nosso Qi em alguns casos, que faz com que a gente use as mãos para energizar pessoas, objetos e coisas. Legal. Chegando mais perto, nós temos também o passe, que é o motivo inicial do vídeo, lá no começo. O passe é uma forma de imposição de mãos, certo? Ele vem sendo usado
talvez seja a forma mais primitiva que nós temos aí. Se relaciona muito com aquela colocar as mãos lá dos nossos antepassados, bem antepassados, né, na Idade das Cavernas, sobre as feridas, sobre as coisas, para beneficiar de alguma forma. Então nós temos diversas religiões que utilizam o passe como forma de transferência de energia com algum objetivo. O nome passe, ele já é um pouquinho mais restrito. Certo? Mas ainda assim é uma imposição de mãos. Então o padre, o pastor, o monge fazem imposição de mãos, transferem energia para o seu discípulo, para o seu crente, para o seu afiliado, o que for. Nós temos na religião da Umbanda, nós também temos o passe, né? E nós temos no Espiritismo também o passe espírita. Aí também já agrega-se um nome um pouquinho a mais para fazer isso. Nós temos também, não só no Brasil, mas creio que no mundo todo, diversos benzedeiras, certo? O pessoal do interior isso conhece muito, que dão passe, que fazem imposição de mãos, que fazem uma reza, que dão uma benzedura, que nada mais é do que uma transferência de energia pelas mãos. Né? Os estalidos, o passe, passar da mão, raspar da mão em alguns lugares, muitas técnicas, muitas formas. Então, o passe, ele é uma coisa bem ampla. O passe espírita, ele já é mais restrito ao espiritismo. Ele é praticado dentro de uma casa espírita, com uma determinada supervisão, com uma determinada preparação, com determinados cuidados. O passe numa umbanda, por exemplo, você vai para um terreiro de umbanda e você vai ter um ritual, e vai ter uma entidade, você vai ter uma divindade ali que vai estar colaborando com o médico, com o médium passista que está ali, né, com um umbandista, para fornecer essa energia também. Esse aspecto ele se relaciona muito com cura, com solução de problemas, com solução de doenças e coisas assim. A gente perde um pouquinho aquela questão de ampliação de consciência. Mas ocorre, certo? No passe, nós temos a união, basicamente, de duas energias, normalmente. Uma energia de fonte espiritual, de alguma divindade, com a energia pessoal do passista ou do médium que promove o passe. Certo? Da união dessas duas energias vai beneficiar uma terceira pessoa. A quantidade, o volume de cada uma é bem variável. E dependendo do ambiente, dependendo da situação, às vezes há mais energia da pessoa que está dando o passe do que da espiritualidade. Que às vezes não é muito bom, que às vezes é prejudicial. Ainda mais se for em grande quantidade e com uma relativa frequência. Você vai adoecer sem sombra de dúvida. Então nós temos que o passe, às vezes ele é chamado de anímico, quando é apenas o próprio ki da pessoa, a própria energia pessoal da pessoa que é cedida para uma outra. E anímico mediúnico, quando há uma intercessão da espiritualidade junto, colaborando com esse processo. A colaboração da espiritualidade pode acontecer dentro de um centro espírita, com toda a preparação, com todo o cuidado que eles têm, dentro de um terreiro de umbanda, com toda a preparação e todo o cuidado que eles também têm, quanto pode ocorrer em qualquer lugar. Certo? A pessoa vai lá, vai fazer uma imposição de mãos para um outro, e pode estar ocorrendo com a intercessão da espiritualidade ou não, ou só a própria energia. É preciso dizer também que esses fatores todos aí estão sob a influência da nossa intenção, da nossa mente, da nossa vontade, do nosso ego. E quanto mais ego está presente, mais nossa energia também está presente. Certo? Mesmo que haja uma ajuda espiritual, se o seu ego for tão elevado, estiver tão ativo, tão intenso, essa energia espiritual acaba sendo prejudicada e nós não aproveitamos ela no processo. Vai a nossa energia mesmo. É um dos grandes perigos da imposição de mãos,
da cessão de energia para uma outra pessoa, para um outro ser, né? Entrar o ego e nos desgastar em excesso, certo? Nos desgastar em excesso. Então essa basicamente é a história do passe que nós temos até hoje, certo? Passa por aquela imposição de mãos natural que algumas pessoas têm, né? Essa facilidade, que é chamada em algumas crenças como mediunidade. Passa pelo aprendizado de técnicas de canalização de energia cósmica, de absorção de energia dos lugares, dos objetos, dos planetas, das plantas, dos animais ou de outros seres, para ceder para uma terceira pessoa. Passa pela capacidade natural que nós temos ou desenvolvida. E ocorre com a humanidade o tempo todo. É um processo inconsciente ou consciente. Às vezes você coloca a mão em alguém e você está cedendo a sua energia, você está dando um passe, realmente está dando um passe, né? Está fazendo uma cessão de energia para outra, você não está percebendo. E às vezes você percebe. E os seres humanos também desenvolveram, né, técnicas interessantes, fantásticas, para roubar a energia de outros. Não se chama de passe isso, mas é uma transferência de energia. Ok? É uma transferência de energia. Nós temos também a cura prânica, uma técnica muito interessante. Nós temos o jorei, outra técnica muito interessante de transferência de energia. Monges budistas, taoístas, né, tibetanos também têm práticas muito interessantes de transferência de energia, normalmente usados para o processo de iluminação, para o processo de despertar da consciência, de ampliação consciencial, e algumas vezes para cura também, né? Nessas regiões mais afastadas, médico, medicina são coisas um pouco raras, então se usa bastante essa transferência de energia. Aqui no Brasil, falar em passe é falar em passe espírita. É falar em passe espírita. Numa casa espírita, num centro espírita, que você vai receber um passe. Certo? Está muito ligado com a fluidificação da água, que é uma transferência da energia para a água que a pessoa vai beber. É um passe também. E, normalmente, conjuga a energia pessoal com a energia de algum ser de luz, algum ser iluminado, alguma coisa assim. Ok? Opa. Benzedeiras, muito comum, principalmente no Brasil, né? É muito interessante. Em alguns lugares assim são muito famosos. E normalmente são pessoas muito simples, que não cobram por isso. Fazem um trabalho de caridade muito, muito legal, muito válido. E temos algumas pessoas que exploram bastante essa capacidade de transferir energia para os outros, na forma de dominação, na forma de influência, e se aproveitam disso. Natural, faz parte do ser humano. Dominação, poder, briga por energia é algo que a humanidade executa com maestria há muitos milhares de anos. E aí nós chegamos no Reiki. O Reiki também é uma transferência de energia. Está na mesma categoria, certo? Transfere essa energia para uma outra pessoa, para curar, para elevar a consciência, para iluminação, para ampliação de percepção, com vários objetivos. Transfere-se essa energia do Reiki por imposição de mãos, mas não só por imposição de mãos. Através do pensamento você consegue mandar um Reiki. A sua presença está fluindo o Reiki por todo o seu sistema energético, por todos os seus chakras. Mas uma aplicação de Reiki, ela é basicamente feita com as mãos. Certo? Usamos porque fica mais fácil, mais prático de direcionar essa energia, sair pelas mãos e chegar ao destino, que é uma outra pessoa. Mas não necessariamente, não obrigatoriamente pelas mãos flui o Reiki. Pelo olhar, é uma técnica de Reiki que a gente desenvolve, que flui. Pela respiração, pelo sopro, flui Reiki também. Mas necessita de mais cuidado, necessita de mais dedicação para essas técnicas.
E o reiki também está sob a influência do ego, sob a influência da mente. Ou seja, a partir do momento que entrou o seu ego, eu quero curar, eu vou fazer, eu vou isso, eu vou aquilo, diminui o reiki e aumenta a sua energia pessoal, o seu ki está sendo transferido para uma outra ser, para uma outra situação. O reiki também pode ir para animais, para plantas, para o planeta, pode ser armazenado em objetos. Mesma característica de qualquer passe, de qualquer imposição de mãos das outras técnicas que nós já conversamos. Então o reiki também permite isso. Mas o reiki, ele tem uma diferença que é fundamental, que o torna diferente das outras técnicas, que o torna único, eu diria. Nem melhor, nem pior. Para cada situação, para cada vibração de frequência, de consciência, para cada nível de consciência, há uma técnica mais adequada. Às vezes não é o reiki, às vezes é o passe espírita, às vezes é a benzedura, às vezes é o jorei, às vezes é a cura prânica. Vai depender da consciência que está ali, de como que ela quer absorver aquela energia. Então o reiki não é nem melhor, nem pior do que outros. Mas ele nos traz algumas vantagens, nos traz alguns diferenciais que merecem ser considerados e merecem ser utilizados e aproveitados. O primeiro deles é que o reiki ele não é passível de manipulação. Ou seja, a nossa intenção não atua sobre o reiki. Se você está fazendo uma aplicação de reiki e você está intentando alguma coisa, se você quer alguma coisa, é seu ego, é seu ki, é energia espiritual, energia dos lugares, de qualquer situação, mas não é reiki. O reiki não pode ser manipulado pela mente. O reiki é manipulado pela consciência, pela sua alma, pelo seu eu superior, pelo seu self, com letra maiúscula, por assim, outros termos que nós temos. Certo? O reiki não é usado pela mente e pelo ego. Isso é muito interessante. Isso é muito interessante. Tem outros vídeos falando sobre isso um pouquinho mais a fundo. Mas o reiki passa por um reikiano. O reiki tem que existir a partir do reikiano. Não existe reiki fora, antes do reikiano. Isso também é muito interessante. As outras técnicas utilizam o ki pessoal que já existe, utilizam a energia cósmica, rei é energia cósmica, a energia dos planetas, a energia dos lugares, tudo isso já existe. E através do intento, através da intenção consciente, manipulação consciente, você leva essa energia para um lado ou para o outro. Reiki não existe antes do reikiano. O reiki só existe depois de passar pelo reikiano. E quanto mais o reikiano contiver a sua mente, contiver o seu ego, mais reiki flui através dele. Então isso é uma outra característica. E para você se tornar reikiano, você tem que passar por um processo especial chamado sintonização ou iniciação. E nós temos diversos tipos de reiki que você pode escolher conforme o seu gosto, conforme a sua inclinação. Então, com esses dois argumentos, a gente diferencia o reiki do passe, o reiki de uma simples imposição de mãos ou de uma canalização de energia, que existam de outras formas. Certo? Como eu mencionei, não é melhor nem pior. É uma forma que nós temos disponível. Se você se sentir afinizado com isso, você vai procurar um mestre em reiki, você vai se tornar reikiano e você vai se desenvolver. Existe um foco muito grande no reiki de cura física, porque o físico aqui ele é muito emergente, né? Ele é muito insistente. E a doença você vê, a doença incomoda. Então há um foco muito grande no reiki de cura de doenças físicas, emocionais e mentais, espirituais. Existe esse foco. Mas reiki não é só para isso. Reiki é para abertura de consciência, é para evolução, é para iluminação também. Precisamos divulgar mais. Certo? Então, sintetizando,
acho que eu fiz uma pequena viagem aí sobre a história, sobre alguns aspectos que você pode se aprofundar depois pesquisando um pouco mais, né, buscando na internet e trazendo essa questão de reiki e passe. Tá? Reiki não é um passe. Reiki é muito mais do que uma imposição de mãos, mas o reiki também usa a imposição de mãos para ser passado para uma outra pessoa. É o reiki uma transferência de energia, como é o passe uma transferência, como é a benzedura, como é uma bênção. É uma transferência de energia. No reiki não tem a influência espiritual que existe no passe espírita, por exemplo, no passe de Umbanda também. Uma bênção de Umbanda. Não há esse ser de luz no reiki. Eles estão juntos, eles atuam, eles auxiliam, eles tranquilizam nossa mente, às vezes, para que possa fluir reiki, né? Eles ajudam a conter o nosso ego, então eles atuam em conjunto, eles se beneficiam com a energia do reiki, que flui do reikiano, mas eles não participam do processo de criação da energia. No reiki nós temos a energia reiki, que vem do cosmos, disponível para todo mundo, que vai passar pelo reikiano, se juntar com o Ki do planeta. Não é o Ki pessoal, não é o nosso Ki, não é a nossa energia que vai estar atuando no reiki. E aí vai surgir o reiki, que vai ser transferido para uma outra pessoa num segundo momento. Então, o reiki também se diferencia de alguns tipos de passe, chamados de anímico-mediúnicos, porque não tem essa questão espiritual fornecendo energia. O reiki também não é apenas anímico, ou seja, não é energia magnética, energia pessoal apenas, não entra a energia do reikiano nesse processo. O que nos preserva, se você está aplicando o reiki, você está aplicando o reiki, não é a sua energia. Então você não se desgasta com isso. Certo? Mas o reiki tem essa necessidade. Você tem que passar por uma sintonização, uma iniciação para se tornar reikiano e para poder colaborar com o planeta, colaborar com os outros seres. Reiki só existe depois do reikiano. E nós precisamos cada vez mais de reikianos, cada vez mais, para fornecer essa energia para todos os seres, para todas as situações que você possa imaginar. Certo, pessoal? Então acho que era isso que eu tinha para falar para vocês. Essa diferença do reiki e do passe, dos vários tipos de passe que nós temos. A gente simplifica dizendo que é uma transferência de energia, e realmente é. Mas tem alguns detalhes que tornam o reiki diferente dessas outras técnicas. E eu acho mais interessante. Uma iniciação em reiki dura 15 minutos. Uma iniciação em reiki dura 15 minutos. E logo após os 15 minutos você consegue canalizar o reiki. Qualquer pessoa consegue. Não há segredos. Outras técnicas são bem mais exigentes. Mas assim como outras técnicas, você vai ter que treinar o controle da sua mente, o controle do seu ego, para que ela não interrompa o fluxo de energia do reiki que você está oferecendo. Ok? Obrigado a todos então, e até a próxima.